Figura emblemática da dança paulista, Célia Gouveia dividiu sua carreira entre o Brasil e a Europa. Ela começou a estudar dança em Campinas, na sua cidade natal, veio para São Paulo e daqui foi para a Bélgica participar da primeira turma do Mudra, a escola do emblemático Maurice Béjart. Lá ela também fez parte do grupo Chandra, da qual foi cofundadora. Nesse período, Célia desenvolveu a linguagem multidisciplinar e o espírito de pesquisa que marcam toda a sua trajetória artística. Célia também estudou nos Estados Unidos, aprimorando a sua arte. A sua trajetória tem sempre um viés político, seja na cena, seja através das inúmeras atividades que ela fez em prol da melhoria da qualidade do profissional de dança do nosso país. Pensando também no desenvolvimento integral do artista, ela criou a técnica orgânica. Para a dançarina, coreógrafa e professora Célia Gouveia, a dança é um convite à liberdade. Meu avô paterno era pastor presbiteriano e eu frequentava a escola dominical todos os domingos, fizesse chuva ou fizesse sol. E nas datas festivas havia ali um auditório onde eram organizadas umas comemorações. E outra vez me pediram para dançar. E muitas pessoas comentaram com os meus pais que eu tinha jeito. E aí eu já estudava piano e então resolveram me colocar para estudar balé também, com uma professora cubana, Rosário Martínez. Logo no primeiro dia, na segunda fila, aprender coreografia. A gente dançava todo o folclore mundial. Aí eu fui para a escola da Lina Penteado, a Academia de Balé Lina Penteado, que trazia bons professores de São Paulo, como a Marília Franco, a Maria Helena Mazetti no balé, e a grande figura Ruth Rachou, que para mim era uma mulher emblemática como signo da emancipação feminina, e ela era completamente diferente das outras professoras. Então, ela ficou meio minha guru. Aí eu vim para São Paulo, que eu entrei na filosofia da USP em 68, e a Ruth dava aula na academia da René Gumiel, e me falou então para eu ir fazer aulas ali com ela. E então, foi aí que eu tomei conhecimento das técnicas de dança moderna americanas através da Ruth, que ia anualmente aos Estados Unidos, e essa vertente do expressionismo alemão com a René. E comecei como aluna, depois também professora da academia e bailarina do Dança Contemporânea Brasileira. E aí começou a despertar muita coisa, como através da René, porque foi lá que eu pela primeira vez ouvi falar em improvisação e improvisei. Ela também passava um grande amor ao espetáculo, ao profissionalismo. Eu também fazia aulas com a Marika nessa época, porque eu queria adquirir uma técnica sólida e eu via que sem o balé eu não ia conseguir. Então, eu acho muito bom quando se fala que a gente se forma por essa combinação de disciplina e liberdade. O objetivo do Béjart, ao criar o Mudra, era o intérprete total, o teatro total. Eu acredito que ele tinha
já feito uma explosão criativa e naquele momento ele estava querendo algum tipo de renovação. E como vários encenadores europeus, eles miram muito no Oriente. E todo o teatro oriental, ele é composto pela fusão dos elementos música, teatro, movimento. Então, ele criou aquilo e nós fomos as cobaias. Nem ele mesmo sabia o que ia se tornar. Concluída essa experiência entre as nossas próprias criações, a criação do Bejar e muito aprimoramento técnico em várias disciplinas, nós finalmente terminamos em 8 elementos e formamos o grupo Chandra, que era uma extensão do Mudra. Nós viajamos muito porque fizemos vários festivais no verão e tínhamos como carro-chefe a coreografia do Bejar, baseado num texto do Artaud, que era O Teatro e os Deuses. E aquilo, então, nos ajudava a vender espetáculos. Mas havia muitas personalidades, cada um querendo uma linha, uma mais poética, outra mais política. E o Bejar, num certo momento, falou, olha, vocês aqui, vocês são muitas personalidades fortes e vocês vão ganhar muito mais se cada um for para um lado do mundo e desenvolver seu próprio caminho. Nós resolvemos voltar para cá. E aí, dessas coisas que acontecem na vida de você estar no lugar certo, na hora certa. Porque eu cheguei com um roteiro que eu queria encenar imediatamente, então eu precisava ter um espaço, e me falava, tem lá um teatro alugado para dança pela secretaria, 6 meses está lá fechado, porque todos acham imprestável aquele lugar. Fala com a Marília Ansaldi. Aí foi assim que eu fui conhecer o Teatro Galpão dentro do conjunto Ruth Escobar. Um teatro não convencional, sem coxias e, enfim, com o piso muito detonado, mas eu falei, é aqui mesmo que nós vamos fazer o trabalho. E isso mostrou não só a viabilidade do espaço, mas também apontou, como o espetáculo da estreia nosso foi o Caminhada, que tinha essa linguagem multidisciplinar, apontou uma direção de linguagem, de experimentação na dança e de linguagem multidisciplinar. Quando ela voltou do Mudra, então ela quis se apresentar, aí ela começou a nos coreografar, nos dirigir nessa caminhada, que era uma coisa totalmente diferente do que se via por aqui na dança, não? Mas foi muito bom. Ela foi minha aluna e depois eu fui bailarina dela. E é muito bom, abre o universo da gente, abre os limites que a gente sempre tem. De 74, que foi a estreia do Caminhada, que marcou aí a estreia do Teatro Galpão, você logo, 2 anos depois, você ganhou uma bolsa
da Quimera Foundation, para ir estudar nos Estados Unidos, na escola do Alvin Nicholas. Isso. Como eu queria ser coreógrafa, eu achei que me faltava o domínio das ferramentas de usar o espaço e as qualidades de movimento, e eu sempre gostei do movimento. E quando eu estava no MUDA, a Caroline Carson, que dançou com o Nicolai 6 anos, ela nos dava aula. E eu achava a movimentação dela fascinante e achava que era uma movimentação pessoal. Até que veio a companhia do Nicolai para cá. Eu fui assistir aquilo, fiquei fascinada, falei, olha quantas Caroline Carson, todos se movimentavam como a Caroline Carson. Eu falei, então é uma técnica, não é pessoal dela, então eu também quero aprender essa movimentação. Então foi aí que o Nicolai me deu uma bolsa e eu fui para Nova York para estudar técnica e composição com o Nicolai. Só que aí também houve um encontro com uma artista plástica e nós passamos a criar trabalhos juntas de união entre artes plásticas e dança e fizemos coisas fantásticas. Até que eu voltei para o Brasil grávida e quis aí assentar, ancorar. Eu queria fazer uma companhia de verdade, de um núcleo de dança contemporânea estável. Pobre ilusão. Porque estável, nunca houve estabilidade, foi sempre a instabilidade. E eu diria até o seguinte, eu não sei se é um resquício romântico, que eu era jovem, tinha 18 anos em 68, que eu preservo essa liberdade. É como se a instituição, o vínculo institucional, fosse representar para mim uma coerção. Então, aonde eu não tenho um tostão para trabalhar, eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. Quem é a coreógrafa Célia Gouveia? Como é que se dá o seu processo criativo? A criação, eu chamo muitas vezes a criação de uma descida aos infernos. Não é um processo tranquilo, é um processo conflitante. E quando você vê, por exemplo, até um Matisse em câmera lenta, que ele está assim, fazendo o traço dele, aí ele hesita se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita. É alguma coisa que você se coloca milhares de questões. O Béjart dizia que o momento da visão, quando você tem a visão de uma criação nova, é fantástico, não tem limite para nada. Mas que quando começa a construção, aí começam os problemas. E aí começa a angústia da gente. Mas assim, eu acho que uma criação é ultrapassar-se a si mesmo, é uma viagem ao desconhecido e, portanto, ela implica em riscos. A Célia tem na vida dela também uma busca assim constante pela criatividade. Ela, toda vez que eu encontrava, ou ainda encontro, ela está sempre pensando em fazer um trabalho e é sempre diferente do anterior. É uma coisa muito, muito criativa, extremamente criativa. Ela pode trabalhar com pessoas de nível muito alto, assim como com pessoas que podem estar começando a dançar hoje. O resultado do trabalho sempre é muito instigante. E trabalhar com a Célia é uma experiência única também, porque é um trabalho árduo, os ensaios são muito exaustivos, e ela busca sempre ter os melhores resultados, o que acaba sendo bom para todos, para ela como para os intérpretes.
você é uma coreógrafa inquieta também, que me contou que a partir do momento que você põe a obra no mundo e que ela ganha vida, em seguida você já quer começar um novo trabalho. Eu perco o interesse. Mas eu acho que não é só comigo que acontece isso. É porque o filho nasceu, você acompanha, você amamenta, agora fala tchau, agora vai viver sua vida aí. Você e Maurício, além de parceiros de vida, parceiro de arte, fizeram muitas criações juntas, né? Eu queria fazer um tributo a esses homens de teatro extraordinários que formam uma raça em extinção e que dominam todas as linguagens cênicas. Porque realmente o Vanneau, ele era ator, mímico, diretor, cenógrafo, figurinista, fotógrafo. À noite ele passava as madrugadas desenhando cartazes maravilhosos. Tinha um traço no desenho esplêndido. Portanto, o Naum, eu olho para o Naum e eu falo, puxa, que bom. Existem ainda esses espécimes raros. A gente produz porque a gente precisa, como uma necessidade vital. Para nós, realmente é uma questão de vida ou de morte, eu repito. Mas, para uma sociedade, eu acho que também é uma questão de vida e de morte. Todo mundo também não percebe isso. Uma sociedade sem cultura, uma sociedade sem manifestação artística qualquer, é uma sociedade perdida, uma sociedade pobre. E, repito, a dança contemporânea é uma criança que está nascendo agora. Ou ela nasce morte, ou então ela vai se desenvolver muito bem, e ela será, provavelmente, como o teatro, uma questão de orgulho para os brasileiros daqui a uns anos. Tem muita gente que fala que as melhores criações saem quando você está em torno dos 30 anos, que antes é muito cedo, não tem experiência, depois talvez você comece a se repetir. E eu constato que em torno dos 30 anos eu fiz uma penca de trabalhos sem subvenção. Atualmente existem as leis de incentivo que amparam o artista, mas na época a gente tinha o teatro e talvez uma verbinha, não é verdade? E vi aquele furor criativo de fazer 3, 4 criações num ano só, sem patrocínio. Eu acho assim, eu falo, puxa vida, hoje parece que não dá para fazer nada se não tiver alguma lei de incentivo amparando. Sobre o fomento da dança de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, foi a Célia quem questionou porque existia o fomento ao teatro e não à dança. Então, se reuniram as pessoas, criaram mobilização dança, levaram o projeto e o fomento à dança foi conquistado através desse primeiro chute aí na bola. Então, acho incrível essa clareza que ela tem. Assim, ela vê a vida com olhos de dança. Passou a haver as leis de incentivo, não é PROAC, é a Funarte, é o fomento. Isso não existia antes. E
casas, né? Casas de dança, como a Sala Paissandu da Galeria Olido. Claro que ainda tem muitas conquistas a serem feitas, mas ela adquiriu um outro status. No final dos anos 90, você ganhou uma nova bolsa, que foi a Bolsa Virtuose, e você foi para Lyon trabalhar no Centro Coreográfico do Rillier-le-Pape, cuja Magui Marran é diretora. Quando eu viajei em 98 com a Bolsa Virtuose, viajamos somente a Vânia e eu. A Yara ficou em casa com o pai. A minha filha mais velha foi só um ano depois. Então, nós ficamos muito próximas, vivendo uma experiência nova, completamente nova para as duas. Então, nós nos juntamos e fizemos um trabalho Mãe Tsetsá, e que apresentamos trechos em Londres, em Lyon, em Paris, em Bruxelas, em vários lugares. E quando eu voltei definitivamente para o Brasil em 2002, aí então foi extenso para 3 gerações, porque minha mãe, aqui presente, querida, de 92 anos, ela foi professora de piano. Então ela tocava piano no espetáculo, que ia só tocar piano, mas depois também, que eu gosto de inventar as coisas, ela acabou se integrando, falando, participando de cenas onde antes havia apenas a Vânia e eu. Se eu tento dizer alguma coisa que eu posso sentir vendo ela em cena, acho que é uma intensidade muito grande, assim, ela habita muito as coisas que ela faz, a 100%, sempre 100% presente no palco ou na vida, é uma pessoa muito intensa, que tem um motor dentro de si, que uma dinâmica muito forte. Quando está no palco, isso a gente vê, né, de fora. Je suis allée au Brésil avec la compagnie, Célia nous a reçus. J'ai su qu'elle a travaillé parfois avec très peu de moyens. C'est elle qui a monté le décor, rempli la voiture. Elle a travaillé dans son appartement puisqu'elle n'avait pas de lieu de travail. Tout était, même quand les conditions n'étaient pas là, Célia n'a jamais laissé tomber et ça m'a donné beaucoup de force à moi aussi pour continuer. Parce que ici en France, on a des bien meilleures conditions, mais pour autant, je trouve que des artistes comme Célia donnent énormément de volonté et de questions en fait sur qu'est-ce que c'est les moyens du travail. Bien sûr, on doit avoir des moyens, mais c'est un exemple au fond. Voilà. Uso técnico orgânica
no sentido de desenvolver esse olhar de consciência interna do corpo. Os órgãos, né, em primeiro lugar, e também os ossos e os músculos. O trabalho corporal feito a partir da ossatura e não da musculatura superficial resulta não só que o bailarino se machuque menos, mas também numa movimentação mais fluida, porque se eu ponho muita força no meu músculo, o movimento não flui. Então, para mim, isso é uma grande abertura para a nossa profissão e que dá uma maior longevidade, graças a Deus. Até hoje eu curto ser intérprete. Eu curto ser intérprete porque eu não sei se é uma questão de amadurecimento, mas é que eu acho que eu estou procurando cada vez mais me despojar de todo o supérfluo. Então, o que eu faço é verdadeiro. A aritmética que alunos não vai além desse número. 4. Cada vez eu digo, bom, agora eu encerrei minha carreira de intérprete. Daí aparece outro convite e vamos ver até quando. A Célia Gouveia entra na minha vida de uma maneira avassaladora. E me entreguei no rodamuinho desse grande amor. É muito legal tomar café da manhã com a Célia Gouveia. É legal dirigir a Célia Gouveia, porque ela pensa que a gente está dirigindo, mas ela que está dirigindo a gente. E por isso que a gente está trabalhando hoje um espetáculo novo, que vai ser maravilhoso, porque é com você. Você foi uma figura que criou muitas obras, ao mesmo tempo teve esse engajamento político de buscar a abertura e novas possibilidades com qualidade na nossa profissão, no país, né? Incentivou muitos artistas a procurarem os seus caminhos, foi parceira de outros tantos, sempre com generosidade e apontando uma forma ética de se relacionar, não só através do movimento, mas também encontrando a individualidade para se relacionar no coletivo. Exatamente, é um movimento cíclico, né? E você falando me lembrou uma frase da Hilda Ilst, onde ela dizia: minha riqueza procura obstinada. Quando eu ainda era aluna do Mudra, um professor de jogo teatral, comentando os trabalhos mais geniais do Béjart, ele dizia: o Béjart, ele fez buracos no céu. E eu digo que eu pretendo ainda fazer alguns buracos no céu.